Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o perfil da banca examinadora do concurso do Ministério Público de São Paulo. Vamos tecer algumas palavrinhas aí sobre esses examinadores, quem são eles, foram definidos aí essa semana, e nós vamos falar hoje sobre os examinadores titulares, né, os membros da instituição designados para essa tarefa de elaborar a prova que está prevista para o dia 30 de junho. A gente sabe que depois que eles divulgam essa banca, em seguida virão os representantes da OAB e depois a divisão de matérias, mas pela análise do perfil já dá para ter uma ideia aí, temos material bom na internet disponível e dá para ter uma ideia tanto das matérias que eles vão cuidar, possível divisão de matérias que haverá, a gente vai arriscar um palpite aqui, como também dos assuntos que são de sua preferência. Bom, os titulares: Dr. Nilo Spínola Salgado Filho, Dr. Sérgio Turra Sobrani, Dr. Eduardo Araújo da Silva, Dra. Valéria Garcelau Loma Garcia, Garcelan Loma Garcia. Os suplentes: Dr. Antônio Lopes Monteiro, Dr. Mário Vicente Malaquias e Dra. Tatiana Vigiane Bicudo. Como eu disse para vocês, em comum, o que esses examinadores possuem, os examinadores titulares? São professores, são escritores, então eles têm muita didática, isso é muito importante para a prova, porque eles não só trabalham, eles também lecionam, então eles têm a didática, sabem como elaborar uma questão. Isso dificulta até a possibilidade de anulação e por ser uma questão bem feita. Né? Eles não são apenas só teóricos ou só práticos, eles conseguem juntar teoria e prática, então isso é muito importante e muito bom na elaboração da questão do concurso, tá certo? Continuando então falando aqui do primeiro deles, que é o Dr. Nilo. O Dr. Nilo, ele é procurador de Justiça do MP de São Paulo, mestre em Direito do Estado pela USP, ele tem aí, é professor da Faculdade de Damásio de Direito e tem muita experiência em Direito Público e interesses difusos. A gente vai perceber que tanto ele quanto o Dr. Sérgio Turra Sobrani têm muitas coisas em comum, né? Entre elas, a especialidade em direitos difusos, né? Foram orientados tanto pelo professor Sérgio Seiji Shimura, como pelo atual Procurador-Geral de Justiça, que é o Dr. Jean Paulo Pódio Ismânio. Inclusive, eles foram orientados pelo Dr. Jean Paulo, que é o atual PJ, conhecem ele há mais de 20 anos, né, que foi a orientação deles. Então, assim, são procuradores designados para compor a banca de extrema confiança do Procurador-Geral. Então, essa banca é uma banca muito especial para este concurso. São pessoas assim, altamente capacitadas para elaborar essa prova. Então, a gente espera aí uma prova bem elaborada. Muito difícil, mas bem elaborada. Então, falando do Dr. Nilo ainda, ele escreve muito, mas muito sobre questões que envolvem a tutela do patrimônio público, improbidade administrativa e questões, assuntos de direito administrativo. Por isso que nós acreditamos aí que ele vai cuidar dessas duas matérias, tanto de direito administrativo como tutela dos interesses difusos. Pode acontecer dele cuidar de direito constitucional ou outra matéria? Pode, mas eu acredito que ele vai cuidar dessas duas. A banca vai ainda se organizar para dividir as matérias entre elas. Lógico que o Dr. Sérgio, a gente vai falar dele ainda, ele também pode cuidar de interesses difusos, mas eu acredito que ele vai ficar com outras matérias, tá bom? Bom, continuando aí, falando mais desses examinadores. Então, muitos assuntos aí são de sua preferência: desapropriação, tombamento, enfim, contratos administrativos, são muitos assuntos que o doutor Nilo escreve e fala ação civil pública, inquérito civil, enfim. O próximo examinador, o Dr. Sérgio Turra Sobrani, ele é um procurador de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem muita experiência em direitos difusos, direitos sociais, ele é mestre em direitos das relações sociais, pela PUC de São Paulo. Enfim, ele é uma pessoa altamente capacitada, já foi subprocurador-geral, ele tem muita experiência de atuação na instituição, é professor também da Faculdade de Damásio, foi orientado pelo Dr. Sérgio Seiximura e pelo Dr. Jean Paulo Ismânio, assim como o Dr. Nilo. Enfim, ele é uma pessoa muito capacitada e não me surpreenderia se no futuro ele fosse candidato e até eleito a Procurador-Geral de Justiça, tá certo? O doutor, ele escreve muito sobre improbidade administrativa, a gente vai perceber pela
você vai perceber analisando a nossa postagem lá sobre a banca, que ele escreve muito sobre improbidade administrativa. A tese dele de doutorado foi sobre isso. E ele, enfim, sobre tutela ambiental também ele fala algumas questões envolvendo direito constitucional. Por isso que a gente vai sugerir aí como matérias que ele pode cuidar direito constitucional e processo civil, porque ele também é professor de processo civil. Então, aí são as nossas apostas aí, né? Eu acredito que ele vá cuidar de direito constitucional e direito processual civil. Embora também pode ser que ele cuide de interesses difusos, né? Não está descartada. Eu acredito que essas 4 matérias, direitos difusos, processo civil, direito administrativo e direito constitucional, vai ficar entre esses 2 examinadores, tanto o Dr. Nilo quanto o Dr. Sérgio. Pode haver alguma diferença aí entre um e outro, tá certo? O próximo examinador é o Dr. Eduardo Araújo da Silva. Ele é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, é mestre e doutor em Direito Processual pela USP. Ele é um examinador que gosta muito de 2 assuntos que a gente viu aí nas obras dele, no que ele escreve, que é ação penal e crime organizado. Então, esses são 2 assuntos que serão quase certa a cobrança desses 2 assuntos na prova de processo penal, segundo cremos que será ele o examinador, tá bom? A próxima examinadora é a doutora Valéria, Valéria Garcelan Loma Garcia, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo. Também ela é mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Acreditamos que ela vai ficar com matéria de penal. A doutora Valéria tem uma atuação muito grande na parte de justiça terapêutica. Então também é nossa aposta para direitos humanos, né? E direito eleitoral. Então acreditamos que ela vai ficar com direito penal, humanos e eleitoral. E o doutor Eduardo, direito processual penal e direito da infância e juventude. A doutora Valéria, como eu disse, ela escreve muito sobre crime de desarmamento também, código de trânsito, são arrependimento posterior, são aí assuntos que ela vai cobrar, juizados especiais criminais, são assuntos de sua preferência, então muito possivelmente ela vai falar sobre eles, tá certo? E lembrando que justiça terapêutica é tratada na Lei 10.216 de 2001, então é um assunto que, acredito eu, certamente, se for ela examinadora de direitos humanos, ela vai abordar essa lei na prova, tá bom? É isso, pessoal. Por enquanto, eu não posso cravar que serão essas matérias que esses examinadores cuidarão, mas acredito que vai ficar algo perto disso daí, tá bom? Eu ainda vou fazer um outro vídeo tratando sobre os examinadores da OAB e os examinadores suplentes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, curta ele, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Um forte abraço, até mais.